Meu querido amigo, meu querido irmão, a paz do Senhor Jesus. E aí, como está? Tudo bem? Hoje vamos falar de um assunto muito interessante, hein? Algo que parece simples, superficial, mas tremendo. Vamos falar sobre as ofertas para o nosso Deus. Inicia-se aqui mais um vídeo do canal Discípulos de Cristo. Muito bem, pois é. Hoje vamos falar sobre as ofertas que nós fazemos ao nosso Deus. Na semana passada falamos sobre os dízimos e esta semana vamos descobrir as grandes bênçãos que estão por trás das ofertas que nós entregamos ao nosso Deus. Diferentemente do dízimo, que tem condições pré-estabelecidas por Deus, as ofertas, elas não têm um valor específico. É algo que vai do seu coração, da sua entrega diante de Deus. Esta lição, ela está dividida em 4 tópicos. No primeiro tópico vamos falar sobre as ofertas no Antigo Testamento. No segundo tópico falaremos sobre as ofertas no Novo Testamento. No terceiro tópico falamos de ofertas não aceitas por Deus. Sabia que tem ofertas que Deus não aceita? E no quarto tópico falaremos sobre ofertas notáveis. Muito bem, para iniciarmos, vamos lá com a palavra de Deus. Em Provérbios capítulo 3, versículo 9. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Então, um conselho aqui que o sábio Salomão nos dá é para quê? Que nós honremos ao Senhor com as nossas ofertas. Então aí nós já começamos a ver algo interessante sobre as ofertas. Oferta serve para mim honrar a Deus. Eu estou honrando a Deus com as minhas ofertas e com as primícias de toda a minha renda. Lembrando que para eu ofertar e para eu dizimar, eu necessito de ter fé. Muito bem. Vamos ver agora uma oferta aqui no Antigo Testamento, em Gênesis. 2 irmãos foram no culto e fizeram cada um a sua oferta. E olha só o que aconteceu, hein? Gênesis 4:4. Vamos ver o 3 também. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Eirou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Muito bem. Mesma igreja, 2 irmãos, 2 ofertas diferentes. Uma Deus gostou, a outra não. Eu já vi inúmeras explicações por que Deus gostou de oferta de um e não gostou da oferta de outro. Mas a Bíblia, ela é rasa para nos dar essa explicação. Está mais no campo das conjecturas do que da realidade. Ah, porque Abel ofereceu animal. Gente, a lei veio quantos anos depois, né? Milhares de anos depois veio a lei. Eles não tinham esse conhecimento. Verdade é que Deus olhou para a oferta de Abel e gostou, e para a oferta de Caim ele não gostou. Não é? Vamos descobrir o porquê que ele não gostou da oferta de Caim somente lá nos céus. A Bíblia nos dá algumas pistas, né, pelo caráter de Caim,
Depois Caim veio até assassinar Abel. Então, a Bíblia nos dá ali algumas pistas, mas verdadeiramente porque Deus não gostou, nós não podemos afirmar. Verdade é que ele não gostou. Ele não gostou. Então, tem ofertas que Deus não gosta. Não é toda oferta que Deus gosta. Tem oferta que Deus gosta e tem oferta que Deus não gosta. E vamos descobrir qual é a oferta que Deus gosta nesta lição. Em Êxodo, capítulo 36, olha que interessante. Êxodo, capítulo 36, versículo 3. Tomaram, pois, de diante de Moisés toda oferta alçada que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda eles lhe traziam cada manhã oferta voluntária. E viram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que fazia. E falaram a Moisés, dizendo: o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou que se fizesse. Então Moisés mandou que fizessem parar. Passaram a voz pelo arraial, dizendo: nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais. Aquele povo estava tão contente ali, estava ofertando tanto, que chegou um momento que Moisés falou assim: para tudo. Não precisamos mais de oferta. As ofertas que vocês trouxeram já foi mais do que necessitamos. Já pensou, irmãos? Eu acho que isso nunca se repetiu na história da humanidade, porque a obra ela é muito grande. A obra ela é muito grande, pessoas muito carentes. Obra missionária é algo tremendo. Então eu creio que o Senhor Jesus disse que sempre teria os pobres em nosso meio, não é? Então é algo tremendo a oferta a Deus. Muito bem, mais um texto aqui. Isaías capítulo 1, versículo 13. Olha aqui, hein? Aqui vai dar um sinal para nós também de uma oferta que Deus não se agradou, hein? Olha só Deus dizendo para o povo: não tragais mais ofertas de balde. O incenso é para mim abominação, e também as festas de lua nova, e os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo um ajuntamento solene. Aquele povo estava num pecado tão grande, que Deus não estava nem aceitando mais a oferta deles. Então não dá, queridos. Não dá para um dia eu estar num lugar impróprio, num lugar onde há pessoas ímpias, participando daquilo ativamente, e no outro dia eu dar uma de arrependido e fazer uma oferta a Deus. Deus não vai se atentar para a nossa oferta. A oferta, assim como o dízimo, ela é santa. Então ela tem que ser feita com amor. Isso eram ofertas vãs, ofertas que não têm valor nenhum para Deus. Mais um texto no Antigo Testamento, para nós concluirmos esse primeiro tópico. Malaquias, capítulo 3, versículo 8. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Então, olha só, embora a oferta seja algo voluntário, o valor é estipulado pela própria pessoa, nós não devemos ficar em hipótese nenhuma sem ofertar. Mesmo porque o culto é um serviço que eu presto a Deus. Então eu não posso ir para o culto de mãos vazias.
Eu tenho que levar algo em minhas mãos para ofertar a Deus. Necessariamente o valor quem vai decidir sou eu, mas eu não posso aparecer diante de Deus com as mãos vazias. Então, quando a salva passar perto de você, você não pode fazer assim. Você tem que ter algo para depositar na salva, ainda que seja 1 centavo. Você tem que ter algo para depositar na salva. No nosso contexto hoje, é muito difícil alguém não ter 1 centavo para depositar na salva, não é, irmãos? Então é necessário que nós nos organizemos, nos programemos, para que em todos os cultos, sem exceção, devamos ofertar. E isso é bênção para nós diante de Deus. O segundo tópico inicia-se agora. Nós vamos falar sobre ofertas no Novo Testamento. Olha só, começando aqui logo em Mateus, capítulo 8, versículo 4, vamos ver o que ensinamento tem para nós aqui. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Jesus havia acabado de curar aqui um leproso, e então Jesus ordena a esse leproso que ele vai oferecer a oferta diante do Senhor. Essa oferta está lá em Números, como que ela deveria ser feita, porque ele havia sido curado da sua lepra. Olha lá, Marcos 12, 41. Esse é tremendo, hein? Esse exemplo aqui é tremendo. Vamos lá. Marcos 12, 41. Diz assim: e quando Jesus, assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas que valiam 5 réis. E, chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro, porque todos ali depositaram do que lhe sobejava, mas esta, da sua pobreza, depositou tudo que tinha, todo o seu sustento. Olha só, o valor que essa mulher depositou na arca valia 1/64 avos de um denário, um valor muito irrisório. Para nós termos ideia, um denário pagava um dia de um trabalhador. Então, divide esse dia por 64. É o que essa mulher colocou ali. Porém, o Senhor Jesus disse que era todo o seu sustento. E na proporção, ela deu mais que os ricos. Na proporção, proporcionalmente dizendo, a oferta dela foi maior que a dos ricos, porque ela deu todo o seu sustento. Talvez uns R$2 hoje, 1,50, alguma coisa assim. Tremendo, hein, irmãos? Tremendo esse exemplo, hein? Coisa linda de se ver. O que nós aprendemos aqui? Que o Senhor Jesus está de olho nas nossas ofertas, hein? Você, quando passa a salva lá, você só dá a mãozinha para a salva assim, ó. Jesus está de olho, hein? Jesus está de olho. Olha lá, a oferta. Lembra como nós abrimos esse estudo. Honra ao Senhor com as ofertas alçadas. Olha lá, quando você está ofertando, você está honrando a Deus, ajudando o pobre, ajudando a manter a sua igreja e ajudando os missionários a ganhar almas. Tudo bem? Outro exemplo, Efésios 5:1. Olha lá o que vai nos dizer a epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor,
como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então o Senhor Jesus se entregou como oferta por nós. Que tremendo, não é, irmãos? Você teria coragem de entregar a sua vida para salvar alguém? Pois é, o Senhor Jesus o fez. Que coisa linda, que exemplo tremendo do Senhor Jesus aqui. E aqui diz que nós sermos imitadores de Deus. Agora nós vamos falar de um assunto muito interessante. Estamos falando de ofertas no Novo Testamento, hein? João, capítulo 21. Olha só, hein? Olha o que nos espera aqui. Olha que coisa linda. Que coisa linda é a palavra de Deus. João 21, versículo 7. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Versículo 9. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima, e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Temos alguns ensinamentos aqui nesta passagem bíblica, hein? Primeiro, Jesus já havia sido ressurreto, chega lá na praia e pergunta para os discípulos, 80 metros de distância mais ou menos: filhinhos, tem alguma coisa aí para comer? E eles dizem: não temos, trabalhamos a noite inteira e não conseguimos pegar nada. E então o Senhor diz: lança a rede no lado direito do barco. E quando eles lançaram a rede veio cheia de peixes que quase o barco afundou. E então João olha para Pedro e fala assim: é o Senhor. Pedro então coloca uma roupa para nadar. Normalmente as pessoas tiram a roupa para nadar, né? Pedro fez o contrário, colocou uma roupa, pulou na água e foi nadando até o Senhor Jesus, porque Pedro ele era muito afoito, não é? E quando Pedro chega lá, então o que ele vê? Olha só o que ele vê. O versículo 9. Viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Ué, que negócio é esse? Jesus acabou de perguntar se eles tinham algo para comer, e então quando eles chegam na praia, eles veem ali pão e um peixe e assado ainda. Como que é esse negócio? Esse negócio é o que Deus está nos dizendo, que Ele não precisa das nossas ofertas. Ele precisa da nossa obediência. Ele precisa do nosso amor em ofertar. Porque o Senhor Deus, Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o Criador dos céus e da terra. E ali então, aqueles 153 grandes peixes. Que significado tem isso? Algumas pessoas dizem, alguns historiadores dizem, e é uma linha que eu gosto muito de pensar, que seriam nações, cada peixe daquele significaria uma nação a ser evangelizada. Por isso que é importante nós trabalharmos a oferta missionária. Além das ofertas alçadas, nós fazermos também a oferta missionária, porque isso é bênção diante de Deus. Que coisa linda! Estamos terminando o tópico 2, hein? Vamos lá. Atos capítulo 4. Olha o que nos diz Atos capítulo 4, versículo 32. E era o coração e a alma da multidão dos que criam,
e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casa, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e os depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Esse Barnabé foi aquele que fez a primeira viagem ali com Paulo. Então olha que interessante, aqueles ofertavam tudo. Eles vendiam as suas propriedades e traziam todo o seu sustento diante da igreja, e ali era tudo repartido em comunhão e ninguém tinha falta de nada. Interessante, não é? É óbvio que isso foi um contexto apenas ali da igreja de Atos, do início dele. Isso não foi mandamento em nenhum momento mais, nem antes o Senhor pede isso para a igreja. Agora vamos falar do tópico 3, ofertas não aceitas por Deus. Olha lá, hein? Presta atenção que tem ofertas que Deus não aceita. O nosso texto encontra-se em Mateus, capítulo 5, versículo 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa-lhe diante do altar a tua oferta e vai reconciliar primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Então aqui o Senhor está nos ensinando o quê? Está nos ensinando que a nossa oferta não pode ser feita com inimizade, que nós não podemos ter mágoa de ninguém, tá bom? Lembra que nós já falamos sobre isso. Mágoa é o veneno que eu tomo querendo que o adversário morra. Não vai dar certo. Então reconcilia com o teu irmão, faça as pazes, viva em amor e entrega a tua oferta ao Senhor, e Deus vai receber a sua oferta. Aí nós vamos falar de outra oferta aqui em Marcos capítulo 7. Olha o que vai nos dizer, isso aqui é tremendo, hein? Lembra que este tópico trata de ofertas não aceitas por Deus. Olha só o versículo 11. Porém, vós dizeis, se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de minha corbã, isto é, oferta ao Senhor. Então vamos entender o que estava acontecendo aqui. Os fariseus, eles inventaram uma oferta denominada corbã, e essa oferta tirava a obrigatoriedade da pessoa de cuidar dos seus pais. Lembra que a palavra de Deus diz no mandamento, o 5º mandamento, honrarás a pai e mãe, para que se prolonguem os seus dias sobre a terra. Os fariseus mercenários, pensando apenas no dinheiro, inventaram esta lei, e aí a pessoa fazia uma oferta altíssima no templo para os fariseus e ficava livre de cuidar dos pais e da mãe dos seus pais. Isso era obrigação das pessoas, e eu creio que é até o dia de hoje. Então esta é uma oferta que Jesus condenou, essa oferta. Essa oferta não é aceita diante de Deus.
Atos 5:5, mais um exemplo aqui, vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 5. Aqui vai falar sobre Ananias e Safira. O que Ananias e Safira fizeram? Venderam uma casa e entregaram a oferta para os apóstolos. Porém, eles entregaram uma parte do valor monetário da venda desta casa. Até aí não tem nenhum problema. Deus não pediu para eles vender a casa, eles que quiseram vender, os apóstolos não pediram, até aí não tem nenhum problema. O problema é que eles mentiram para os apóstolos. Tipo assim, vendemos a casa por 200 mil e na verdade tinham vendido por 500. E esse que era o problema. O problema estava ali na mentira. Então a mentira é algo problemático. Quando nós falamos que mentira é altar do maligno, são essas coisas. Olha o desfecho que aconteceu com este casal. Eles não precisavam disso. Eles podiam falar para os apóstolos: nós vendemos a casa por 500 e estamos ofertando 200. Tudo bem, não tem problema. O problema é que eles mentiram para os apóstolos. E olha o que nos diz o versículo 5. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que ouviram. Porque Pedro disse, o versículo 4, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Olha, daí a pouco, alguns minutos depois, chega a esposa dele, a Safira. Versículo 10. Versículo 9. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós... vamos começar com 8 que fica melhor. E disse-lhe Pedro, dize-me, vendeste por quanto aquela herdade? E ela disse, portanto. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos pés e expirou, e entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto do seu marido. Então, queridos, não adianta fazer oferta para se aparecer. Eu ofertei isso. Não adianta. A oferta é um ato secreto diante de Deus. Não fica aí querendo se ensoberbecer. Eu ofertei tanto. Não, para com isso, porque isso não tem base bíblica. Vamos lá em Lucas agora, falar do jovem diligente. Um jovem rico, diligente, cumpria todos os mandamentos, chega diante do Senhor Jesus, está lá em Lucas 18, chega diante do Senhor Jesus, se ajoelha e diz a seguinte palavra, olha lá, Lucas 18:8. Desculpa, queridos, 18:18, não é 18:18. E perguntou-lhe um certo príncipe, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele, todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe, ainda te falta uma coisa. Vai, vende tudo quanto tem, reparte aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. Qual é o problema aqui? O problema é que ele amava mais o dinheiro do que o Senhor Jesus. Muitas pessoas ricas seguiram o Senhor Jesus, muitas, inúmeras, e para nenhuma delas
Jesus pediu para vender nada. Vender tudo, melhor dizendo. Para a limousine, Jesus pediu isso. Só para esse moço. Interessante, não é? E ele saiu triste e não cumpriu o que o Senhor Jesus fez. Então, olha só. Ele diz que cumpria todos os mandamentos, mas era avarento e amava o dinheiro. Então, queridos, conclui aqui o tópico 3, ofertas não aceitas por Deus. Examina o teu coração, vê se a tua oferta que você tem feito é algo com amor para Deus, para os irmãos, para a obra de Deus, para ajudar os irmãos, ajudar os pobres, tá bom? Faz uma oferta com amor a Deus. Agora nós vamos falar do tópico 4, ofertas notáveis. Muito bem. Vamos começar com o baixinho, com o Zaqueu. Também era muito rico, hein? Talvez até mais rico que esse jovem que nós acabamos de falar no tópico 3. Lucas 19:2. Olha que não vai nos dizer a palavra. E eis que havia um homem chamado Zaqueu, e este era um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o, e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Versículo 8. Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Então olha que interessante. Zaqueu estava curioso para ver Jesus. Jesus olhou para ele: desce depressa aí, rapaz. Você aí, talvez tem que descer, hein? Talvez você está num lugar muito alto, muito cheio de si. Às vezes precisamos descer, tá bom? E chegar aos pés de Jesus. E aí então Zaqueu fala algo para Jesus diferente do jovem rico. Ele diz assim: eu vou dar metade da minha fortuna para os pobres. Metade. Já pensou, meus irmãos? Um milionário aí, como qualquer um desses milionários aí, e falar: vou dar metade da minha fortuna para os pobres. E restituo, se eu roubei alguém, ele sabia o que ele tinha feito. Restituo 4 vezes. E então aquele homem encontra a salvação e é salvo ali junto com o Senhor Jesus. Que coisa linda, não é? Vamos lá agora para João capítulo 12. Inclusive Jesus diz assim, ó: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Agora sim, vamos para João capítulo 12, versículo 1, que diz assim, vai falar sobre Maria, aquela que ungiu os pés de Jesus com um unguento caríssimo. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, que falecera, e a quem ressuscitaram dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro de unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 denários e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa, e tirava o que ali se lançava.
Então, queridos, olha só, Jesus entra ali na casa de Lázaro, de Marta, de Maria. Maria pega um perfume de 300 denários. Pastor Reinaldo, quanto que é 300 denários? Um denário pagava um dia de trabalhador. Então vamos colocar aí R$100 por dia? Se fosse considerar R$100, esse perfume valeria R$30.000. Se fosse considerar R$200, esse perfume valeria R$60.000. Olha só. Então, olha só o valor do perfume que Maria deposita ali nos pés de Jesus, em amor ao Senhor Jesus, o ungindo, não é? Então, que coisa linda. Vamos lá agora, capítulo, vamos entender um pouco melhor essa família agora. João 11 e o capítulo 1. Estava enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e também da sua irmã Marta. Nós sabemos, né, o que aconteceu aqui. Lázaro estava enfermo, Jesus demorou 4 dias para chegar e Lázaro morreu, não é? E aí então, no versículo 21, Marta encontra Jesus. Olha que Marta disse. Diz, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E no versículo 32, Maria também encontra o Senhor Jesus, alguns minutos depois. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: Onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. E então o versículo 35 vai dizer assim: Jesus chorou. Queridos, que coisa tremenda, não é? A oferta da mulher de 300 denários era essa mulher adoradora, que estava aqui adorando Jesus e dizendo para Jesus que se ele estivesse ali, o irmão dela não teria morrido. Que coisa tremenda, não é? E aí então, para nós concluirmos as ofertas notáveis, ainda vamos falar dessa família aqui, tá bom? Lucas 10, versículo 38, diz assim: Aconteceu que, indo ele numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa, e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a melhor parte. Que nós possamos também, queridos, encontrar a melhor parte, e a melhor parte é estar aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O lugar mais alto que um homem pode alcançar nessa terra é estar aos pés do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conclusão: Deus nos dá a oportunidade de demonstrarmos o nosso amor e a nossa confiança nele também através das ofertas. Veja o exemplo da nossa irmã Maria. Marta tudo preocupada lá com os afazeres da casa, e Maria só ali olhando para o Senhor Jesus. Só ali olhando para o Senhor Jesus. Já pensou, queridos? Que coisa linda, não é? Que coisa tremenda que é a adoração desta mulher.
A minha irmã ficou até brava com ela. E ela falou assim: para de ser ansiosa, menina. Maria escolheu a melhor parte. Diz assim: nos nossos dias não são poucos a quantidade de irmãos que fizeram votos diante de Deus, votos de oferta, e receberam grandes dádivas, grandiosíssimas dádivas. As ofertas deverão ser feitas com amor, sem jamais esperarmos algo em troca. Eu mesmo já fiz alguns votos com o Senhor, e o Senhor me abençoou muito, viu? O Senhor mudou muitas coisas financeiramente dizendo na minha vida. Aqui, como eu disse para vocês, nós não podemos ficar dando muitos testemunhos, falando de nós mesmos. Isso é feito lá na sala do discipulado. Te convido para estar lá. Vagas limitadas, mas sempre que você desejar, faça sua reserva, fale conosco e, tendo lugar, você vai participar da aula conosco e vai ali ver os testemunhos. Essa lição, por exemplo, ela é recheada de testemunhos. Nós temos aqui inúmeros testemunhos próprios nossos e de outros irmãos tremendos para dizer para vocês. Nosso Deus, vendo esse sentimento de pureza em nossos corações, sempre nos abençoar. Então, comece ofertando por sua vida. Lembre-se, vamos fazer um resumão aqui? Vamos lá, vamos fazer um resumo aqui, ó. Lembre-se que a oferta não pode ser com mágoa, não pode ser com inimizade, não pode ser com avareza, tem que ser feita com amor, para sustento da obra do Senhor, para alcançar almas. Temos um monte de irmãos lá na África, em toda a frente missionária, para serem alcançados. Amém, meu querido. Que Deus te abençoe e te guarde poderosamente. Nos vemos aqui na próxima segunda-feira, nos cultos ou nos ares com o Senhor Jesus. Deus te abençoe.